Meu nome é Rafael e eu fui aprovado em nutrição em segundo lugar na USP, em Ribeirão Preto, e em nutrição na Unicamp também, estudando pelo MeSalva. Sobre o dia da aprovação, como falar, né? Primeiro veio uma semana antes da USP, veio a Unicamp. Foi aquela alegria, eu tinha o cabelo compridão, daí eu tinha pago promessa, passar na faculdade eu raspo. Foi o que aconteceu, eu cheguei pra minha amiga, a avó dela é cabeleireira, e eu falei, olha, Yara, quando eu passar na faculdade, você já fica pronta aí com a maquininha, porque eu vou descer e raspar tudo. E eu também tava fazendo surpresa, né? Ninguém sabia que eu tava prestando pra nutrição, porque por muito tempo eu quis farmácia, que engenharia de alimentos, quis psicologia, geografia, já quis tudo. E minha família tava sabendo que quando eu raspasse o cabelo, era porque eu passei no vestibular, né? Eles estavam cientes disso. Daí eu fui sem minha mãe saber, eu falei que eu tava indo na cidade fazer qualquer coisa. E depois eu voltei com um chapéu. E daí eu só tirei o chapéu da minha mãe. Nossa, mas por que você raspou o cabelo? Você passou? Eu falei, passei. E no dia da USP também foi um tanto quanto melhor, porque a USP era a minha primeira opção. O meu amigo já chegou me ligando, porque a chamada da USP saiu mais cedo do que o previsto. Fiquei, ué, por que tá me ligando? Ele foi lá e mandou um print assim, com a lista de aprovados e meu nome circulado. Eu comecei a chorar, eu subi no Narca de casa, corri e falei, mãe, só tinha 5 vagas e eu fiquei em segundo. Passei, eu comecei a chorar. Eu me formei no ensino médio, daí eu dei esse 1 ano de pausa aí entre fazer só 1 ano de cursinho antes de entrar na faculdade, eu não entrei direto. Eu tinha amigos que eles assinavam vários outros cursinhos, eu pedia para eles para eu poder ir entrando na página inicial para ver como que era a organização do site, e a maioria deles não me agradou. Só que daí eu entrei no MeSalva e eu não precisava ter conta para poder acessar essa página inicial, igual a maioria faz, né? Então eu já pude explorar ali com as minhas próprias mãos. Então, quer dizer, não precisava assinar o cursinho. Isso já me ajudou a ter uma base do que esperar. Acho que o maior diferencial foi vocês terem redação de várias bancas, não só do Enem, porque eu usufruí de todas elas. Eu fiz redação da Unesp, fiz redação da USP, da Unicamp e do Enem, o ano passado inteiro. Então, isso foi meu grande chamativo para ir para o MeSalva. E vocês também terem videoaulas mais curtas, porque eu acho que eu já tinha uma base boa do ensino médio. Então, eu consegui ver a matéria assim um tempo que eu achei tranquilo. E depois também já tinha os exercícios para ir fazendo, então isso facilitava muito a vida, ao invés de, ter que ver a videoaula em um site e ter que procurar outro site para fazer os exercícios. Eu queria tranquilizar outros vestibulandos aqui, que era também uma bagunça, tá? Aí a gente é aprovado, às vezes pensa, ai, nossa, foi aprovado, ele era certinho aqui, né? Não, imagina. Eu tentava definir, tipo, um período para estudar, lógico, que era entre as 9 da manhã e até as 6 da tarde era o período que eu ia estar estudando. Agora, tinha vez que eu acabava procrastinando, assim, demorando um pouco mais para começar os estudos. Tinha vez que eu dava aquela energia lá do Enem. Mas acho que, no geral, uma coisa que era concreta é fazer uma redação por semana. Isso eu nunca deixei de fazer. Fazer exercício e prova antiga. Cara, não tem como não fazer isso. Por mais que você possa, assim, enrolar, você não pode deixar de fazer essas duas coisas. Tipo, como a gente vive na chamada era da informação, né? Acho que a gente conciliar toda a informação que é disponível pra gente. Eu acho que, pelo menos eu, às vezes tento acompanhar site de notícia por causa de atualidade, mas tenta estar a par das matérias também, porque você quer ir bem no vestibular. E eu acho que isso pode acabar gerando um pânico, sabe? Conforme eu perco meu tempo vendo uma coisa, eu podia estar vendo outra, perde o seu tempo, né? O tempo não é perdido. Às vezes você está descansando e você fala, poderia estar vendo alguma coisa útil. Isso é uma dica que eu também dou. Tem um tempo de lazer. Não se cobra o tempo inteiro não, porque não rola isso. Você tem que saber descansar também. Mas eu acho que é esse pânico de ter muita informação vindo de todos os lados e a gente não saber o que tanto absorver. Você tem que ter um bom jogo de cintura, se equilibrar. Para eu estudar, eu escolhi estudar em casa porque eu acho que eu não gostava, não ia de frente com a ideia de eu ter que acompanhar toda a sala de aula em um cursinho presencial. Então, por exemplo,
às vezes o pessoal tá vendo uma matéria de física que eu não precisaria de tanto aprofundamento, ou às vezes num cursinho presencial, a sala inteira tem facilidade em uma matéria que eu possa ter mais dificuldade. Então, pelo menos no cursinho online, eu tava com aquela ideia de eu só vou tentar estudar coisas que eu achar mais relevante para mim, né? Por um exemplo aí, eu não estudei muito a teoria de humanas mesmo. Eu sempre fazia exercício, porque, por exemplo, no Enem, a matéria de humanas é mais interpretação de texto do que aquela coisa mais conteudista, sabe? Então, eu sempre fazia exercícios de interpretação para não manter meu cérebro enferrujado. Então, ficava fazendo aí. A parte da pandemia acabou não me afetando tanto por eu já estar em casa, né? Me afetou um pouco mais que eu tive que passar a conciliar, que eu fazia técnico de noite. Eu sou técnico em química. E isso acabou dando uma atrapalhada assim, no cronograma, porque eu tinha uma coisa planejada e, de repente, eu ia ter que fazer estágio, etc. E acabou que a pandemia veio, a gente teve que fazer umas alterações lá e eu acabei tendo muito espaço para estudar no meu dia e eu não esperava isso. Então, eu tive que me adaptar para um lado positivo. Eu sei que o nutricionista que ele fala que o nutricionista ele não tem que barrar nenhuma alimentação. Ele tem que nutrir, né? Não desnutrir a pessoa. Então você tem que permitir a pessoa comer o que ela gosta de uma maneira correta. E essas coisas assim, me encantaram no olhar. A alimentação é algo que a gente não foca tanto, por exatamente ser uma coisa cotidiana. Tipo, eu como em cada 4, 5 horas. Então acaba sendo banalizado, mas a gente não para perceber quanta coisa dá para ser evitado só com essa coisinha simples. Quanta doença você não consegue evitar, quanto melhor você não consegue se sentir. Então eu acho que esse é o meu grande objetivo, conseguir facilitar pessoas da vida com algo tão simples que é comer. A pandemia tá aí, mas não desanimem por causa delas. Aproveita que vocês assinaram o Me Salva, vai ser online mesmo. Já vão com essa mentalidade preparada que ajuda muito. Porque quem vai do presencial pro EAD teve que sofrer uma adaptação aí, mental e própria do cursinho. Se vocês já começarem no EAD, vocês vão estar, assim, anos-luz à frente, porque vocês vão estar realmente preparados já para ficar em casa. Vocês conseguem, parece difícil, assim, mas façam provas antigas, veem as provas que vocês, as questões que vocês mais estão errando, se tem sempre uma matéria em comum, se sempre tiver uma matéria em comum, foca nessa matéria. E façam redação. A redação não ajuda só na redação, ajuda em questão dissertativa, que é a segunda fase inteira de todos os vestibulares. Meu amigo começou a assinar porque eu falei pra ele que também não tem tantas condições financeiras. Eu sempre tô recomendando o Me Salva.